grupo escolheu é um artigo de revisão de título Erros inatos do metabolismo. Eu vou falar um pouco sobre a introdução desse artigo. Logo no início, ele já estabelece alguns pontos-chave que precisam ser falados. Por exemplo, existem 750 erros inatos do metabolismo registrados. O diagnóstico geralmente é feito no recém-nascido, em laboratórios especializados em genética bioquímica. São feitos testes no plasma e na urina. Os erros inatos do metabolismo geralmente são tratáveis e eles devem ser diagnosticados precocemente a fim de evitar sequelas permanentes, já que eles causam um acúmulo de metabólitos, pois eles interrompem algumas vias do metabolismo importantes. Em 1960, essa doença foi colocada como uma doença metabólica. E desde então houve muito desenvolvimento nesse campo. Entre 2015 e 2016 foram registrados 300 novos distúrbios. Mas esse tema ainda precisa de muito desenvolvimento. Existem algumas dificuldades para que esse tema seja estudado nas faculdades. Por exemplo, as doenças geralmente são estudadas por meio de sintomas ou órgãos, e os erros inatos do metabolismo não se encaixam nisso, porque eles podem aparecer com qualquer sintoma, em qualquer órgão, em qualquer idade, eles não são padrão. Existe também muita pouca troca de informação entre o consultório clínico e o que é estudado nas faculdades. Alguns métodos também são muito complexos e muito caros, e às vezes eles não são encarados com o criticismo necessário. Além disso, é necessária a capacitação do médico para lidar com esse tipo de doença. Existem alguns princípios que devem ser seguidos. Por exemplo, se já foram descartados os sintomas, causas mais comuns, e os sintomas persistem e não tem explicação, deve-se considerar o erro inato do metabolismo. Bom, meu nome é Sara, eu vou falar um pouco sobre a classificação e a fisiopatologia do erro inato ao metabolismo. Essa patologia está relacionada com problemas na enzima e na proteína que efetuam a função de transportadores. Sendo que essa patologia, erro inato ao metabolismo, ela é dividida em duas categorias. A categoria 1 está relacionada a problemas metabólicos em uma única via, sendo que, por esse motivo, afeta-se apenas um órgão. Já a categoria 2, ela está relacionada com problemas metabólicos em mais de uma via, e por esse motivo, mais de um órgão é afetado. As pessoas que apresentam o tipo 2, a categoria 2 do erro inato ao metabolismo, elas manifestam sintomas mais diversificados, justamente por haver uma questão relacionada a mais de um órgão. Já na categoria 1, os pacientes eles apresentam sintomas mais homogêneos por afetar uma única via metabólica. A categoria 2, ela é subdividida em 3 grupos. Eu vou falar um pouco do grupo 1 e o meu colega Raiz vai falar um pouco do grupo 2 e do grupo 3. O grupo 1, ele está relacionado a erros metabólicos intermediários, em que pequenas moléculas sofrem essa interferência desse erro inato ao metabolismo, sendo que esse erro inato ao metabolismo está relacionado à genética da pessoa. Esse grupo 1, ele apresenta o grupo mais expressivo de todos os 3, ou seja, mais pessoas contêm esse tipo de patologia relacionada ao erro do metabolismo. Meu nome é Thiago Arraes e, como minha colega Sara falou, eu vou apresentar a parte do grupo 2 e 3. No caso, o grupo 2 ele relaciona bastante com energia. Ele fala que o erro inato do metabolismo está muito relacionado com energia, e ele também fala onde acontece esse erro. Dependendo se acontece na mitocôndria, ele tem efeitos mais graves, e se ele acontece no citosol, ele tem efeitos mais brandos. Já o grupo 3, ele relaciona com a metabolização de substâncias complexas. E nessa questão de metabolização de substâncias complexas, ele fala bastante de vários possíveis
vários possíveis desfechos dessas desregulações de vias metabólicas, podendo acontecer em várias partes do corpo, por exemplo, no cérebro e tal. E aí também tem a parte, depois dessa análise que ele faz, que ele relaciona o método que são divididos os erros inatos. Ele deixa bem claro que não é mais útil o método antigo de divisão, que levava em conta a questão de produção ou não produção de alguma proteína ou de algum receptor. Ele fala que atualmente a gente tem que prestar bastante atenção na questão de se é produzido de forma defeituosa, entendeu? E é isso, ele fala a questão por exemplo, às vezes um receptor ele tem uma conformação diferente da proteína e por isso ele não desencadeia, não propicia a reação. Meu nome é Letícia Araújo de Souza. Eu vou falar das apresentações clínicas dos erros inatos do metabolismo. Esses erros inatos, eles são encontrados examinando de forma geral todos os bebês que nascem atualmente, por exemplo, fazendo o teste do pezinho para identificar a fenilcetonúria, e também alguns grupos de risco tem um exame feito obrigatoriamente para identificar esses erros metabólicos. Porém, a maioria não é encontrada com exames de rotina dessa forma, e esses erros são encontrados em 6 grupos principais, sendo o primeiro grupo o pré-natal, com erros metabólicos que afetam o desenvolvimento intrauterino do paciente. Esses erros pré-natais eles são divididos em 3 grupos, que são as deformações importantes verdadeiras, que podem incluir más formações esqueléticas e defeitos no fechamento do tubo neural, por exemplo. Também podem ser displasias, ou então erros funcionais. Os erros funcionais são retardos no crescimento intrauterino, ou, por exemplo, também microcefalia. O segundo grupo é em neonatos e na primeira infância. Esses grupos, por se tratarem de pacientes muito pequenos, apresentam pouca resposta aos sintomas do erro metabólico. Ele não tem muito repertório para reclamar dos erros, então os sintomas são pouco específicos. Eles podem incluir estresse respiratório, hipotonicidade dos fluidos corporais, queda na produção, no reflexo de sucção, vômitos, letargia e convulsões. Alguns desses sintomas, por exemplo, a epilepsia, a hipotonicidade nos fluidos, apresentações hepáticas no trato gastrointestinal ou cardíacas, são indicações fortes de que deve ser iniciada uma investigação para erros metabólicos. Uma vez iniciada essa investigação, deve ser dado tratamento de suporte e exames laboratoriais, por exemplo, de sangue, de urina e do plasma. Além dos tratamentos de suporte, pode ser feita uma terapia para tratar a causa desses erros metabólicos, que inclui terapia para diminuir a produção dos metabólitos e aumentar a sua excreção. Meu nome é Daniele Braz e eu vou continuar falando dos 6 grupos de manifestações clínicas que a Letícia já havia mencionado. Vou começar pelo grupo 3, que são ataques tardios, agudos e recorrentes. A população que possui erros inatos do metabolismo, elas apresentam suas manifestações clínicas geralmente tardiamente. Então, o período assintomático delas geralmente é desde o primeiro ano de vida, podendo alcançar até o início da idade adulta. E como principais manifestações nessa classificação, nós observamos a coma, os derrames, ataques de vômitos, sintomas psicológicos agudos, intolerâncias ao exercício, que é quando esses pacientes com erros inatos do metabolismo apresentam dificuldades em exercícios mais intensos, mioglobinuria e relações até com outras síndromes, como por exemplo as síndromes de Reis. Agora, partindo já para o 4º grupo, nós encontramos os problemas gastrointestinais, anemias e infecções. No caso, como principal sintoma, nós observamos a anorexia, déficit de crescimento, vômitos crônicos e outros, por exemplo, como a osteoporose.
quinta classificação do grupo são as síndromes neurológicas e atrasos de desenvolvimento, que apresentam como principais sintomas as convulsões, retardos mentais e anormalidades neurológicas. E o último grupo, são os sintomas e sinais específicos de órgãos, os quais os erros inatos ao metabolismo são muito ligados a esses problemas específicos em órgãos e pode afetar qualquer órgão do nosso corpo. Meu nome é Esther Cabral Gersen e eu vou falar um pouco sobre como e até quando investigar os erros inatos do metabolismo. Como esse tipo de doença é genético e acaba afetando o organismo como um todo, podendo comprometer os aspectos fisiológicos do indivíduo, o ideal é que, para que as regiões não sejam comprometidas de maneira muito significativa, o diagnóstico seja o mais precoce possível. Por isso, a maioria da classe médica acaba indicando uma investigação precoce, na maioria das vezes, logo após o nascimento, por meio de exames e testes para diagnosticar se o indivíduo possui ou não alguma dessas doenças metabólicas. Além da identificação, isso também vai ser muito importante para tratamentos mais específicos, já que você pode tratar antes que a sintomatologia e as manifestações clínicas acabem se manifestando de maneira muito preocupante, que vão demandar mais remédios, mais tratamentos e mais desconforto ao paciente também. Dessa maneira, uma investigação mais detalhada e profunda só vai ser necessária em casos de manifestação e sintomatologia evidentes. Fora isso, geralmente assim que os bebês nascem, eles realizam teste como o teste do pezinho, ou exames de urina e no plasma sanguíneo, que são possíveis de identificar a maioria desses erros. Isso é importante não só para o tratamento das doenças, para prevenir o paciente de desconfortos e outros problemas que ele pode ter, mas também envolve uma questão de custos que é importante, já que diagnosticando precocemente não será necessário elevar os custos com tratamentos, remédios, consultas e outras coisas, caso as manifestações clínicas ocorram mais à frente na vida do indivíduo. Além disso, o paciente que porta algum erro inato do metabolismo vai ser capaz de ter mais qualidade de vida, podendo prevenir ao invés de tratar as doenças.